1984, capítulo 19. Estava deitado em alguma coisa que parecia uma cama de campanha, mais alta porém e sobre a qual estava fixado de maneira a não poder se mexer. Caía-lhe no rosto uma luz que parecia mais forte que a habitual. O'Brien estava de pé junto dele, fitando-o atentamente. Do outro lado, havia um homem de avental branco, segurando uma seringa de injeção. Mesmo depois de abrir os olhos, só aos poucos foi compreendendo a forma das coisas. Tinha a impressão de ter chegado ali a nado, vindo de um mundo muito diferente, um distante mundo subaquático. Quanto tempo estaria ali não sabia. Desde o momento da prisão, não vira nem trevas, nem a luz do dia. Além disso, sua memória não era contínua. Havia momentos em que a consciência, mesmo a consciência que se tem durante o sono, se interrompera de todo, recomeçando depois de um intervalo em branco. E não havia meio de saber se esses intervalos eram de dias, semanas ou apenas segundos. O pesadelo começara por aquele primeiro golpe no cotovelo. Mais tarde, verificaria que aquilo tudo não passava de preliminar, de interrogatório rotineiro, a que todos os presos eram submetidos. Havia uma longa série de crimes, espionagem, sabotagem e etc., que todo o mundo devia confessar por praxe. A confissão era uma formalidade, embora a tortura fosse real. Quantas vezes fora espancado e durante quanto tempo não conseguia se lembrar. Havia sempre 5 ou 6 homens de uniforme negro ocupados com ele simultaneamente. Às vezes eram os punhos, outras os bastões ou varas de aço, ou botas. Ocasiões havia em que rolava pelo chão desavergonhadamente como um animal, encolhendo o corpo daqui e dali, num esforço infindo, inútil de fugir aos pontapés. E com isso apenas atraindo mais e mais coices nas costelas, na barriga, nos cotovelos, nas canelas, nas virilhas, nos testículos, no cóccix. Havia ocasiões em que a pancadaria continuava longamente até o cruel, perverso, imperdoável não ser mais a brutalidade dos guardas, mas o fato de não poder perder os sentidos à vontade. Doutras, a coragem de tal modo lhe fugia que começava a implorar misericórdia antes dos golpes começarem, e quando a simples vista de um punho fechado era suficiente para levá-lo a confessar um chorrilho de crimes reais e imaginários. Havia vezes em que começava com a decisão de nada confessar, em que cada palavra lhe tinha de ser arrancada entre gemidos de dor, e outras em que tentava debilmente resistir mais um pouco, dizendo: confessarei, mas ainda não. Devo aguentar até que a dor se torne insuportável. Mais 3 pontapés, mais 2 e então direi o que querem. Frequentemente era espancado até não poder mais se suster em pé, sendo então atirado como um saco de batatas ao chão de pedra de uma cela. Depois de recobrar-se algumas horas, levavam-no de novo e tornavam a bater-lhe. Havia também períodos mais longos de repouso. Lembrava-se vagamente deles, porque os passava dormindo ou numa espécie de estupor. Lembrava-se de uma cela como uma cama de tábua, uma espécie de prateleira embutida na parede, uma bacia de folha e refeições de sopa quente, pão e às vezes café. Lembrava-se de um barbeiro carrancudo que lhe cortou o cabelo e escanhoou o queixo, e homens antipáticos, muito ativos nos seus aventais brancos, a tomar-lhe o pulso, a notar-lhe os reflexos, revirar-lhe as pálpebras, a palpar-lhe o corpo todo à cata de fraturas e a enterrar-lhe agulhas no braço para fazê-lo dormir. Os espancamentos diminuíram e tornaram-se mais uma ameaça, um horror a que poderia ser recambiado a qualquer momento se suas respostas não satisfizessem. Agora, os inquisidores não eram os monstros de uniforme negro, mas intelectuais do partido, homenzinhos rotundos de movimentos rápidos e óculos brilhantes, que se ocupavam dele em rodízio durante períodos que duravam, ele calculou sem certeza, 10 e 12 horas sem interrupção. Esses interrogadores providenciavam para ele que sentisse uma dor constante, embora ligeira. Mas não era a dor a sua maior arma. Davam-lhe tapas na cara, torciam-lhe as orelhas, puxavam-lhe o cabelo, obrigavam-no a ficar de pé numa só perna, recusavam-se a dar licença para urinar, focavam lâmpadas fortes nos seus olhos até lacrimejarem.
Porém, o propósito disso tudo era apenas humilhá-lo e destruir-lhe o poder de raciocínio e argumentação. Sua verdadeira arma era o interrogatório impiedoso que continuava, hora após hora, arquitetando armadilhas, fazendo-o tropeçar aqui e ali, torcendo tudo quanto dissesse, condenando-o a cada passo pelas suas mentiras e contradições, até ele começar a chorar, tanto de vergonha como de fadiga nervosa. Frequentemente faziam-no chorar até meia dúzia de vezes numa única sessão. A maior parte do tempo insultavam-no aos brados e, a cada hesitação, o ameaçavam de devolução aos guardas. Havia também momentos em que de repente mudavam de tom. Chamavam-no camarada, apelavam para ele em nome do Ingsoc e do grande irmão, e lhe perguntavam pateticamente se não tinha suficiente lealdade ao partido para desejar desfazer o mal que fizera. Quando tinha os nervos em frangalhos, depois de horas e horas de interrogatório, até esse apelo podia reduzi-lo a um choro fungado. Por fim, as vozes insistentes o venciam mais completamente do que as botas e os punhos dos guardas. Tornou-se apenas uma boca que dizia, uma mão que assinava, tudo o quanto lhe fosse exigido. Sua única preocupação era descobrir o que desejavam que confessasse e confessar depressa, antes que a tortura recomeçasse. Confessou o assassinato de eminentes membros do partido, a distribuição de panfletos sediciosos, desfalque de fundos públicos, venda de segredos militares, sabotagem de todo gênero. Confessou ter sido espião a soldo do governo lestásico desde 1968. Confessou-se crente religioso, admirador do capitalismo e pervertido sexual. Confessou haver assassinado a esposa, embora soubesse, como certamente deviam saber todos os interrogadores, que ela ainda estava viva. Confessou ter se mantido em contato pessoal com Goldstein havia muitos anos e ter sido membro de uma organização clandestina que incluía quase todos os seres humanos que jamais conhecera. Era mais fácil confessar tudo e implicar todos. Além disso, de certo modo, era tudo verdade. Era verdade que fora inimigo do partido, e aos olhos do partido não havia distinção entre o pensamento e o ato. Havia também recordações de outro gênero, desligadas no seu espírito como quadros rodeados de preto. Estava numa cela que tanto podia ser clara como escura, porque não enxergava mais que um par de olhos. Perto dele, um instrumento qualquer tiquetaqueava lentamente, com regularidade. Os olhos aumentavam de tamanho e luminosidade. De repente, ele se desprendeu de onde estava, mergulhou nos olhos e foi engolido. Um homem de branco consultava os mostradores. Lá fora ouviu-se o barulho de botas ferradas. A porta abriu-se com estrépito. O oficial de máscara de cera entrou, seguido por 2 guardas. Sala 101. O homem de avental branco não se voltou, nem olhou para Winston. Só lhe interessavam os mostradores. Estava rolando por um enorme corredor de 1 quilômetro de extensão, inundado de gloriosa luz dourada, rindo às gargalhadas e gritando confissões a plenos pulmões. Confessava tudo, até mesmo o que conseguira aprender durante a tortura. Estava contando toda a história da sua vida a um público que já a conhecia. Com ele estavam os guardas, os outros interrogadores, os homens de avental branco, O'Brien, Julia, o Sr. Charrington, todos rolando juntos pelo corredor e gargalhando. Uma coisa horrível, que jazera no futuro, passara em branca nuvem e não acontecera. Estava tudo ótimo, não havia mais dor, e o último detalhe da sua vida se desnudou, compreendido, perdoado. Estava se levantando da cama de tábua, na meia certeza de ter ouvido a voz de O'Brien. Durante todo o interrogatório, embora não o pudesse ver, tivera a impressão de ter O'Brien ao seu lado. Era O'Brien quem tudo dirigia. Mandara os guardas atacarem Winston e o impedira de o matarem. Era quem decidia quando Winston devia gritar de dor, quando devia se aliviar, quando comer, quando dormir, quando levar injeção no braço. Era quem fazia as perguntas e sugeria as respostas. Era o atormentador, o protetor, o inquisidor, o amigo. E uma vez, Winston não podia se lembrar se fora durante o sono natural ou dopado, ou mesmo num momento de lucidez, uma voz murmurou no seu ouvido. Não te preocupes, Winston. Estás sob a minha guarda.
Há 7 anos que te vigio. Agora chegou o grande momento. Eu te salvarei. Eu te farei perfeito. Não estava seguro de que fosse a voz de O'Brien, mas era a mesma voz que lhe dissera: tornaremos a nos encontrar onde não há treva. Naquele outro sonho, 7 anos atrás. Estava deitado de costas e impedido de mexer-se. Tinha o corpo preso em todos os pontos essenciais. Até a cabeça estava ligada. O'Brien fitava-o com gravidade e alguma tristeza. Visto de baixo, seu rosto parecia tosco e gasto. Olhos empapuçados, rugas cansadas do nariz ao queixo. Era mais velho do que Winston supusera. Devia ter entre 48 e 50 anos. Tinha na mão um mostrador com uma alavanca em cima e números em volta. Eu te disse que se tornássemos a nos encontrar seria aqui. Sim. Sem qualquer aviso, além de um ligeiro movimento da mão de O'Brien, uma onda de dor percorreu o corpo de Winston. Era uma dor assustadora, porque não podia ver o que acontecia e tinha a sensação de que lhe infligiam um ferimento mortal. Não sabia se de fato estava acontecendo ou se apenas o efeito era eletricamente provocado, mas sentia o corpo se deformando, as juntas dos ossos separadas devagar. Embora a dor o fizesse suar na testa, o pior de tudo era o medo de que a espinha se rompesse. Trincou os dentes e respirou fundo pelo nariz, procurando manter silêncio o mais possível. Estás com medo de que algo arrebente daqui a um momento. Teu medo é que seja a espinha. Tens uma nítida imagem mental das vértebras se separando e do líquido raquiano escorrendo. Não é nisso que pensas, Winston? Winston não respondeu. O'Brien puxou a alavanca do mostrador. A onda de dor refluiu com a mesma rapidez com que viera. 40. Como vês, os números desse mostrador vão até 100. Lembra-te, durante toda a nossa conversa, que está em meu poder infligir-te a dor a qualquer momento, no grau em que eu quiser. Se me mentires ou tentares prevaricar de qualquer modo, ou caíres em nível de inteligência, gritarás de dor instantaneamente. Compreendes? Compreendo. Os modos de O'Brien abrandaram-se. Arrumou os óculos pensativo e deu algumas passadas. Quando falou, foi com voz gentil e paciente. Tinha o ar de um médico, professor ou sacerdote, ansioso de explicar e persuadir, e não de punir. Dou-me a esta trabalheira contigo, Winston, porque vales a pena. Sabes perfeitamente qual é o teu mal, e sabes há muitos anos, embora lutasses contra o conhecimento. És mentalmente desequilibrado, sofres de memória defeituosa, és incapaz de recordar acontecimentos reais e pensas que te lembras de outros que nunca tiveram lugar. Felizmente é curável. Não te curaste porque preferiste não te curar. Não te dispuseste a fazer um esforcinho. Neste mesmo instante, sei que te agarras à tua doença sob a impressão de que é uma virtude. Consideremos um exemplo. Neste momento, com que potência a Oceania está em guerra? Quando fui preso, a Oceania estava em guerra com a Lestásia. Com a Lestásia. Bom, e a Oceania sempre esteve em guerra com a Lestásia, não esteve? Winston respirou fundo, abriu a boca para falar, mas calou-se. Não podia tirar os olhos do mostrador. A verdade, Winston, por favor. Tua verdade. Dize-me o que pensas lembrar. Lembro-me que há apenas uma semana, antes de ser preso, não estávamos em guerra com a Lestásia. Era nossa aliada. A guerra era contra a Eurásia, e já durava havia 4 anos. Antes... O'Brien deteve-o com um gesto. Outro exemplo. Há alguns anos tiveste uma alucinação muito séria. Acreditavas que 3 homens, 3 antigos membros do partido, de nomes Jones, Aronson e Rutherford, executados por traição e sabotagem após uma confissão integral, não tinham cometido os crimes imputados. Acreditavas ter visto prova documental inconfundível de que as confissões dos 3 eram falsas. Houve uma certa fotografia em torno da qual construíste uma alucinação. Acreditavas tê-la tomado na mão. A fotografia era mais ou menos assim. Retangular de jornal aparecera entre os dedos de O'Brien. Durante 5 segundos, talvez, ficou ao alcance da visão de Winston. Era uma fotografia
e não havia dúvidas quanto à sua identidade. Era outro exemplar da foto de Jones, Aronson e Rutherford numa função do partido em Nova York, a mesma que por acaso tivera em mãos 11 anos atrás e destruíra quase imediatamente. Por um instante apenas teve-a diante dos olhos, depois tornou a sumir. Mas a vira. Não havia dúvidas de que a vira. Fez um esforço desesperado, agoniado de libertar o tórax e a cabeça. Era impossível mexer-se em qualquer direção, 1 centímetro que fosse. Por um momento, chegara a esquecer-se do mostrador. Tudo o que queria era segurar de novo a fotografia, ou pelo menos vê-la. Existe! Não. O'Brien atravessou a sala. Na parede oposta havia um buraco da memória. Ele levantou a grade. Sem que o vissem, o frágil pedaço de papel foi sugado pela corrente de ar quente. Desapareceria numa labareda. O'Brien voltou-se. Cinza. Nem mesmo cinza identificável. Pó. Não existe. Nunca existiu. Mas existiu! Existe! Existe na memória. Eu me lembro. Tu te lembras. Não me lembro. O coração de Winston sossobrou. Era o duplo pensar. Teve uma sensação mortal de impotência. Se ao menos pudesse ter certeza de que O'Brien mentia, não teria tanta importância. Mas era perfeitamente possível que O'Brien se tivesse esquecido da foto. E se assim fosse, já teria certamente esquecido sua negativa de se lembrar e esquecido o esquecimento. Como era possível ter a certeza de que tudo não passava de estratagema? Esmagava-o o pensamento de que talvez pudesse de fato ocorrer aquele deslocamento lunático da mente. O'Brien fitava-o com curiosidade nos olhos. Mais do que nunca tinha o ar de um mestre, dedicado a um aluno peralta, mas promissor. Há um lema do partido que se refere ao controle do passado. Repete-o, por favor. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Quem controla o presente, controla o passado. Na tua opinião, Winston, o passado tem existência real? De novo a sensação de impotência dominou Winston. Seus olhos contemplavam o mostrador. Não sabia qual a resposta salvadora. Sim ou não? Nem ao menos sabia que resposta acreditava verdadeira. O'Brien sorriu levemente. Não és metafísico, Winston. Até este momento não havias considerado o que significa existência. Farei uma frase mais precisa. O passado existe concretamente no espaço? Existe em alguma parte no mundo um objeto sólido onde o passado ainda acontece? Não. Então onde é que existe o passado, se é que existe? Nos registros. Está escrito. Nos registros. E em que mais? Na memória. Na memória dos homens. Na memória. Muito bem. Nós, o partido, controlamos todos os registros e controlamos todas as memórias. Nesse caso, controlamos o passado, não é verdade? Mas como podes impedir que a gente se lembre das coisas? É involuntário. Está fora do indivíduo. Como podes controlar a memória? Não controlaste a minha. Os modos de O'Brien tornaram-se ríspidos de novo. Pousou a mão no mostrador. Ao contrário, foste tu quem não controlaste. Por isso estás aqui. Estás aqui porque fracassaste em humildade, em disciplina. Não queres fazer o ato de submissão que é o preço da sanidade. Preferiste ser lunático, minoria de um. Só a mente disciplinada pode enxergar a realidade, Winston. Crês que a realidade é algo objetivo, externo, que existe per si? Acreditas também que é evidente a natureza da realidade? Quando te iludes e pensas enxergar algo, julgas que todo mundo vê a mesma coisa. Mas eu te digo, Winston, a realidade não é externa. A realidade só existe no espírito e em nenhuma outra parte. Não na mente do indivíduo, que pode se enganar e que logo perece. Só na mente do partido, que é coletivo e imortal. O que quer que o partido afirme que é verdade é verdade. É esse o fato que deves reaprender, Winston. Exige um ato de autodestruição, um esforço da vontade. Deves te humilhar antes de recobrar o juízo. Fez uma pausa de alguns momentos, como se para permitir que suas palavras calassem fundo.
Lembras-te de escrever no teu diário? Liberdade é a liberdade de escrever que 2 e 2 são 4? Lembro. O'Brien mostrou a mão esquerda de dorso para Winston, com o polegar oculto e mostrando 4 dedos. Quantos dedos tenho aqui, Winston? 4. E se o partido disser que não são 4, mas 5? Quantos? 4. A palavra acabou numa exclamação de dor. O ponteiro do mostrador fora até 55. O suor brotara em todo o corpo de Winston. O ar rasgava-lhe os pulmões e saía de novo em profundos gemidos que nem mesmo trincando os dentes ele conseguia calar. O'Brien observava-o com os 4 dedos ainda estendidos. Puxou a alavanca. Desta vez a dor apenas diminuiu um pouco. Quantos dedos, Winston? 4. O ponteiro subiu a 60. Quantos dedos, Winston? 4. 4. Não posso dizer outra coisa. 4. O ponteiro deve ter se adiantado mais, porém ele não olhou. O rosto largo e severo e os 4 dedos tomavam-lhe toda a visão. Os dedos estavam na sua frente como colunas enormes e pareciam vibrar, mas não havia dúvida de que eram 4. Quantos dedos, Winston? 4. Para! Como podes continuar? 4. 4. 5. 5. 5. Não, Winston. Assim não adianta. Estás mentindo. Ainda achas que são 4? Quantos dedos, por favor? 4. 5. 4. O que quiseres, mas para, dor! Abruptamente, achou-se sentado na cama com o braço de O'Brien passado por seus ombros. Talvez tivesse perdido os sentidos por alguns segundos. Tinham-se afrouxado os laços que amarravam seu corpo. Sentia muito frio e tremia descontroladamente. Os dentes chocalhavam e as lágrimas rolavam pelas faces. Por um momento, agarrou-se a O'Brien como um nenê, curiosamente consolado pelo braço musculoso passado por seus ombros. Tinha a impressão de ser O'Brien o seu protetor, de que a dor era algo que vinha de fora, de outra fonte, e que O'Brien o salvara dela. Aprende devagar, Winston. Que posso fazer? Como posso deixar de ver o que está diante dos meus olhos? 2 e 2 são 4. Às vezes, Winston. Às vezes são 5. Às vezes são 3. Às vezes são as 3 coisas ao mesmo tempo. Deves fazer maior esforço. Não é fácil recobrar a razão. Tornou a deitar Winston na cama. Apertou-se de novo a prisão nos membros, porém a dor se fora e o tremor parara, deixando-o apenas fraco e com frio. O'Brien fez um movimento com a cabeça, dirigindo-se ao homem de avental branco, que durante toda a cena estivera imóvel. O homem inclinou-se e examinou de perto os olhos de Winston. Tateou-lhe o pulso, encostou-lhe a orelha ao peito, deu tapinhas aqui e ali, depois sacudiu a cabeça positivamente. Outra vez. A dor percorreu o corpo de Winston. A agulha devia ter atingido 70 ou 75. Desta vez ele fechara os olhos. Sabia que os dedos ainda estavam ali e que ainda eram 4. A única coisa que importava era continuar vivo até passar o espasmo. Deixou de perceber se chorava ou não. A dor tornou a diminuir. Ele abriu os olhos. O'Brien puxara a alavanca. Quantos dedos, Winston? 4. Imagino que sejam 4. Veria 5 se pudesse. Estou tentando ver 5. Que desejas? Convencer-me de que vês 5 ou de fato vê-los? Outra vez. O ponteiro devia ter ido a 80. 90, talvez. Winston só intermitentemente podia se lembrar porque a dor acontecia. Atrás das pálpebras cerradas, uma floresta de dedos parecia movimentar-se numa espécie de dança, entrando e saindo, desaparecendo atrás dos outros e tornando-o a aparecer. Tentava contá-los, mas não lembrava por quê. Só sabia ser impossível contá-los e que isso se devia à misteriosa identidade entre o 4 e o 5. A dor diminuiu de novo. Quando abriu os olhos, foi verificar que ainda via o mesmo. Inúmeros dedos, como árvores movediças, corriam em todas as direções, cruzando e recruzando seu campo de visão. Tornou a fechar os olhos.
Quantos dedos estou mostrando, Winston? Não sei, não sei. Me matas se me deres dor outra vez. 5, 4, 6. Sinceramente não sei. Está melhor? Uma agulha penetrou o braço de Winston. Quase no mesmo instante, um delicioso calor balsâmico se espalhou por todo o seu corpo. A dor já estava meio esquecida. Abriu os olhos e fitou O'Brien com gratidão. O coração pareceu virar à vista daquele rosto grande e enrugado, tão feio e tão inteligente. Se pudesse mexer-se, teria esticado a mão e segurado o braço de O'Brien. Nunca o estimara tão profundamente como naquele momento, e não apenas por ter parado a dor. Voltara à velha sensação de que no fundo não tinha importância que O'Brien fosse amigo ou inimigo. Era uma pessoa com quem podia conversar. Talvez não quisesse ser tão estimado quanto compreendido. O'Brien o torturara, levara-o à beira da loucura e dentro em breve certamente o mandaria à morte. Não fazia diferença. Eram íntimos. Alguma parte, embora as palavras jamais fossem ditas, havia um lugar onde poderiam encontrar-se e falar. O'Brien fitava-o com uma expressão que levava a suspeitar que pensasse o mesmo. Quando falou, foi num tom fácil de palestra. Sabes onde estás, Winston? Não sei, mas adivinho. No Ministério do Amor. Sabes há quanto tempo estás aqui? Não sei. Dias, semanas, meses. Creio que há meses. E por que imaginas que trazemos gente aqui? Para obrigá-la a confessar. Não, a razão não é essa. Tenta outra. Para puni-la. Não! A face de O'Brien se tornara ao mesmo tempo severa e animada. Não, não apenas para te extrair uma confissão, nem para te punir. Queres que eu diga por que foste trazido aqui? Para te curar, para te salvar da tua loucura. Compreenderás, Winston, que ninguém dos que trazemos a este lugar sai de nossas mãos sem estar curado. Não estamos interessados nos estúpidos crimes que cometeste. O partido não se interessa pelo ato físico. É com os pensamentos que nos preocupamos. Não apenas destruímos nossos inimigos, nós os modificamos. Compreendes o que eu quero dizer? Seu rosto parecia enorme por causa da proximidade e horrivelmente feio por ser visto de baixo. Além disso, estava cheio de uma espécie de exaltação de lunática intensidade. O coração de Winston tornou a apequenar-se no peito. Se fosse possível, ele se enterraria mais na cama. Tinha a certeza de que o outro estava a ponto de acionar a alavanca por pura perversidade. Nesse momento, porém, O'Brien se voltou, pôs-se a passear de um lado para o outro. Depois, continuou com menos veemência. A primeira coisa que deves entender é que neste lugar não há martírios. Leste a história das perseguições religiosas da Idade Média quando havia a Inquisição. Foi um fracasso. Tinha por intuito erradicar a heresia e, por fim, só conseguiu perpetuá-la, mas para cada herege queimado na fogueira surgiam milhares de outros. Por quê? Porque a Inquisição matava os inimigos abertamente e os matava quando ainda não se haviam arrependido. Com efeito, matava-os porque não se arrependiam. Os homens morriam por se recusarem a abandonar as suas verdadeiras crenças. Naturalmente, toda a glória pertencia à vítima e a vergonha ao inquisidor que a queimava. Mais tarde, no século XX, houve os chamados totalitários, os nazistas alemães e os comunistas russos. Os russos perseguiram a heresia mais cruelmente do que a Inquisição. Imaginavam ter aprendido com os erros do passado. Sabiam, ao menos, que era preciso não fazer mártires. Antes de exporem suas vítimas ao julgamento público, procuravam destruir-lhes deliberadamente a dignidade. Abatiam-nos pela tortura e solidão, até se transformarem em desprezíveis réprobos, confessando o que lhes fosse posto na boca, cobrindo-se de infâmia, acusando-se e abrigando-se atrás dos outros, choramingando misericórdia. E, no entanto, apenas alguns anos mais tarde, a mesma coisa acontecia de novo. Os mortos se haviam transformado em mártires e fora esquecida sua degradação. Mais uma vez, por quê? Em primeiro lugar, porque as confissões que haviam feito eram obviamente extorquidas e falsas. Nós não cometemos erros desse gênero. Todas as confissões feitas aqui são verdadeiras.
nós as tornamos verdadeiras. E, acima de tudo, não permitimos que os mortos se levantem contra nós. Deves deixar de pensar que a posteridade te vindicará, Winston. A posteridade jamais ouvirá falar de ti. Serás totalmente eliminado da história. Havemos de te transformar em gás e te soltar na estratosfera. Nada restará de ti. Nenhum nome num registro, nenhuma lembrança na mente. Serás aniquilado no passado como no futuro. Não terás existido nunca. Então por que se dar ao trabalho de me torturar? Pensou Winston num momento de amargura. O'Brien deteve-se em meio a um passo, como se Winston tivesse pensado alto. A cara tonha aproximou-se, olhos apertados. Estás pensando, já que pretendemos te destruir tão completamente, de maneira que não faça a mínima diferença o que disseres ou fizeres, nesse caso, por que nos damos ao trabalho de primeiro te interrogar, não é? Foi o que pensaste, não foi? Foi. O'Brien sorriu ligeiramente. És uma falha na urdidura, Winston. És uma nódoa que precisa ser limpa. Não acabo de te dizer que somos diferentes dos promotores do passado? Não nos contentamos com a obediência negativa, nem mesmo com a mais abjeta submissão. Quando finalmente te renderes a nós, deverá ser por tua livre e espontânea vontade. Não destruímos o herege porque nos resista. Enquanto nos resiste, nunca o destruímos. Convertemo-lo, capturamo-lhes a mente, damo-lhe nova forma. Nele queimamos todo o mal e toda a alucinação. Trazemo-lo para o nosso lado, não em aparência, mas genuinamente, de corpo e alma. Tornamo-lo um dos nossos antes de matá-lo. É-nos intolerável que exista no mundo um pensamento errôneo, por mais secreto e inerme que seja. Nem mesmo no instante da morte podemos admitir um desvio. No passado, o herege caminhava para a fogueira, ainda herético, proclamando sua heresia, nela se gloriando. Até a vítima dos expurgos russos conseguia levar a rebelião selada no crânio, enquanto ia pelo corredor à espera do tiro. Mas nós tornamos perfeito o cérebro do indivíduo antes de matá-lo. A ordem dos antigos despotismos era: tu não farás. Os totalitários mudaram para tu farás. Nossa ordem é: tu és. Ninguém dos que trazemos a este lugar se volta contra nós. Todo o mundo é levado, até mesmo aqueles miseráveis traidores em cuja inocência um dia acreditastes. Jones, Aronson e Rutherford por fim cederam. Eu mesmo tomei parte no interrogatório e os vi se entregando aos poucos, gemendo, choramingando e rolando no chão. E no fim, não era de dor ou de medo, mas de pura penitência. Quando acabamos com eles, eram apenas invólucros de homens. Neles nada restara além da mágoa pelo que haviam cometido e o amor ao grande irmão. Era tocante ver como o amavam. Imploravam o fuzilamento sem espera, para que pudessem morrer enquanto tinham ainda o pensamento limpo. A exaltação, o entusiasmo lunático ainda estavam no seu rosto. Não estava fingindo, pensou Winston. Não é hipocrisia. Acredita em tudo o que diz. O que mais o oprimia era ter consciência da sua própria inferioridade intelectual. Observou o corpanzil forte, mas gracioso, deslocar-se de um lado para o outro, fugindo ao seu campo de visão. De todas as maneiras, O'Brien era maior do que ele. Não havia ideia que tivesse ou pudesse ter tido que O'Brien, muito antes, já não tivesse conhecido, examinado e repelido. Sua mente continha a mente de Winston, mas nesse caso, como poderia ser que fosse louco? O louco devia ser ele, Winston. O'Brien parou e tornou a olhar para ele. A voz de novo adquirira um tom ríspido. Não imagines que te salvarás, Winston, por mais completamente que te rendas. Quem se desvia uma vez não é nunca poupado. E mesmo que resolvamos permitir que vivas até o fim normal de sua vida, não nos escaparás. O que acontece aqui dura para sempre. Compreende isso antecipadamente. Havemos de te esmagar até o ponto de onde não se volta. Vão te acontecer coisas das quais não poderias te recuperar nem que vivesses 1000 anos. Nunca mais poderás sentir sensações humanas comuns. Tudo estará morto dentro de ti. Nunca mais serás capaz de amor ou amizade ou alegria de viver. Riso, curiosidade, coragem ou integridade. Serás oco. Havemos de te espremer,
te deixar vazio, e então saberemos como te encher. Fez uma pausa e indicou qualquer coisa ao homem do avental branco. Winston percebeu que algum aparelho pesado estava sendo colocado debaixo da sua cabeça. O'Brien sentou-se ao lado da cama, de modo a ficar com a cabeça quase no nível de Winston. 3.000, disse ele dirigindo-se ao homem de branco. 2 almofadinhas que pareciam um tanto úmidas foram aplicadas às fontes de Winston. Ele desacorçoou. Ia sentir dor, uma nova espécie de dor. O'Brien pousou a mão sobre a dele, num gesto tranquilizador, quase bondoso. Desta vez não dói. Fixa-me bem nos olhos. Naquele momento, houve uma tremenda explosão, ou o que parecia uma formidável explosão, embora Winston não tivesse certeza de ouvir barulho algum. Sem dúvida, porém, houvera um clarão ofuscante. Winston não se sentiu dolorido, apenas prostrado. Embora já estivesse deitado de costas quando sucedeu a coisa, teve a curiosa sensação de que fora a explosão que o jogara assim. Um golpe terrível, sem dor, lançara-o abaixo, dentro da sua cabeça. Também acontecera algo, como se lhe tivessem tirado um pedaço do miolo. Não dura muito. Fita-me nos olhos. Com que país a Oceania está em guerra? Winston pensou. Sabia o que queria dizer Oceania, e que era cidadão da Oceania. Lembrava-se também da Lestásia e da Eurásia, mas não sabia quem estava em guerra. Com efeito, não tinha ciência de nenhuma guerra. Não me lembro. A Oceania está em guerra com a Lestásia. Lembras disso? Lembro. A Oceania sempre esteve em guerra com a Lestásia, desde o começo da tua vida, desde o começo do partido, desde o começo da história. A guerra continua sem interrupção. Sempre a mesma guerra. Lembras disso? Lembro. Há 11 anos, criaste uma lenda em torno de 3 homens que foram condenados à morte por traição. Pretendias ter visto um pedaço de papel que os provava inocentes. Esse pedaço de papel nunca existiu. Tu o inventaste e mais tarde vieste a acreditar nele. Lembras agora o momento exato em que o inventaste? Lembro. Mostrei os dedos de minha mão. Viste 5 dedos. Lembras disso? Lembro. O'Brien levantou os dedos da mão esquerda, escondendo o polegar. Aqui há 5 dedos. Vês 5 dedos? Vejo. E viu mesmo. Por um instante fugidio, antes de mudar a cena, no seu espírito, viu 5 dedos, sem deformidade. Depois tudo voltou ao normal, e o velho medo, o ódio e o espanto regressaram de tropel. Mas um momento houvera. Não se lembrava da sua duração, 30 segundos talvez, de certeza luminosa em que cada nova sugestão de O'Brien enchera uma área de vazio e se transformara em verdade absoluta, e durante o qual 2 e 2 podiam perfeitamente ser 5 se fosse necessário. Desvanecer-se antes de O'Brien ter baixado a mão. Embora não pudesse recapturá-lo, podia recordá-lo, como quem recorda uma vívida experiência num período remoto da vida, em que se foi, na verdade, uma pessoa diferente. Agora percebes que é possível? Sim. O'Brien ergueu-se com um ar satisfeito. À sua esquerda, Winston viu o homem de branco quebrar o pescoço de uma ampola e puxar o êmbolo de uma seringa hipodérmica. O'Brien voltou-se para Winston com um sorriso. Com o gesto familiar, rearranjou os óculos no nariz. Lembras-te de ter escrito em teu diário que não importava se eu fosse amigo ou inimigo, pois era ao menos uma pessoa que te compreendia e com quem podia conversar? Tinhas razão. Gosto de conversar contigo. Tua mente me atrai. Parece-se com a minha, com a diferença de que és louco. Antes de encerrarmos a sessão, podes me fazer algumas perguntas se quiseres. Qualquer pergunta? Qualquer. Viu que os olhos de Winston estavam no mostrador. Está desligado. Qual é a tua primeira pergunta? O que foi feito de Julia? O'Brien tornou a sorrir. Ela te traiu, Winston. Imediatamente. Sem reservas. Raramente tenho visto uma pessoa vir a nós tão depressa. Mal a reconhecerias, se a visse. Sua rebeldia, seu fingimento, sua loucura,
Sua sujeira mental. Tudo foi queimado. Foi uma conversão perfeita. Um caso de cartilha. Tu a torturaste? O'Brien não respondeu. Outra pergunta. Existe o Grande Irmão? Naturalmente existe. O partido existe. O Grande Irmão é a corporificação do partido. Mas existe da mesma maneira que eu existo? Tu não existe. De novo a sensação de impotência o assaltou. Sabia ou podia imaginar os argumentos que provavam sua não existência, mas eram insensatos. Não passavam de jogo de palavras. Não continha a afirmativa "tu não existes" um absurdo em lógica? Mas de que adiantava dizê-lo? Sua mente encolhia-se só de pensar nos argumentos loucos e irrespondíveis com que O'Brien o demoliria. Creio que existo. Tenho consciência de minha própria identidade. Nasci e morrerei. Tenho braços e pernas. Ocupo um determinado ponto no espaço. Ao mesmo tempo, nenhum outro sólido pode ocupar o mesmo ponto. Nesse sentido, existe o Grande Irmão? Não tem importância. Existe. O Grande Irmão morrerá? Lógico que não. Como poderia morrer? Outra pergunta. Existe a fraternidade? Isso você nunca vai saber, Winston. Se resolvermos te pôr em liberdade quando acabarmos a tarefa, e mesmo que ainda vivas até 90, nunca saberás a resposta a essa pergunta. Enquanto viveres, será um enigma insolúvel na tua cabeça. Winston guardou silêncio. Seu peito ofegou um pouco mais depressa. Ainda não fizera a pergunta que lhe viera em primeiro lugar à mente. Ele sabe, pensou Winston de repente. Ele sabe que vou perguntar. E aí suas palavras lhe brotaram dos lábios. O que é a sala 101? Não mudou a expressão do rosto de O'Brien. Respondeu secamente. Sabes o que há na sala 101, Winston? Todo mundo sabe o que há na sala 101. Apontou com o dedo o homem de branco. Evidentemente, encerrara-se a sessão. A agulha mergulhou no braço de Winston. Quase imediatamente, ele mergulhou num sono profundo.